Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento, sempre trazendo temas desafiantes neste encontro com o eu. O meu nome é Magnólia e no dia de hoje eu trago um tema especial para você, que é destino e liberdade. Como é pequeno aquilo com que nós lutamos diante de uma grandiosidade que luta conosco. E a pergunta para o subtema nas 3 posições pessoais de vocês a escolher na mesa, quero saber do porquê da minha luta exaustiva por me sentir ainda assim impotente diante da vida. Lutamos tanto na vida em um esforço sobrenatural de suplantarmos nossos limites com coragem e determinação. No entanto, ainda assim, nos vemos arrebatados por algo maior que nós mesmos, chamado destino. Enquanto parecemos estar correndo em uma bicicleta sem corrente, outros chegam tranquilos em suas escadas rolantes. O que não sabemos que debater-se contra o destino pessoal não é o movimento assertivo. Pelo contrário, é resistir ao fluxo natural das correntes da vida. Segundo Bert Helling, temos um destino pessoal e não tem como subjugá-lo, mas ver dentro dele quais são as nossas possibilidades. Logo, nós nos determinamos e assim então deixamos, para o destino, mas ele é que nos domina, determinando os seus fins. Dominar o destino significa, em um sim, assumi-lo e diante das suas propostas para nós concordar com ele. Aí a coisa muda de figura quando nós fazemos as pazes com ele, nos dá uma força especial. Aparece a nossa missão especial, diferente daquela que até então desejamos inicialmente. E assim, então, por fim, nossa felicidade e realização manifestam-se. Tudo flui naturalmente. Isso chamamos de liberdade, que acontece para aqueles que são capazes de soltar-se e seguir a atração rumo ao desconhecido de boa vontade. Faz essa pergunta no livro Pensamentos a Caminhos, de Bert Helling. E a resposta que ele coloca é assim: mas como podemos saber, caso queiramos segui-lo, se esse impulso irá nos avançar? E aí responde: reconhecendo-se, o que nos move é dirigido, desejado e protegido por uma outra realidade, por nós desconhecida e também que nos supera e muito. Então, fica aqui uma mensagem de introdução inicial,
que construí para vocês. E na mesa, assim, eu trago 3 posições. O meu nome é Magnólia. No Instagram eu fiz uma live ontem falando sobre isso em pormenores, mas aqui eu preciso ser mais rapidinha, então deixo um insight inicial para boas e profundas reflexão sobre a sua posição aqui na mesa. Nós temos a primeira posição, que é a cartela dourada e a pedra laranja, que tenho como tema, eu gosto de pôr como terapeuta, que eu sou terapeuta sistêmica transpessoal, né, consteladora sistêmica transpessoal e outras demais coisas, né? E então aqui eu trago a roda da fortuna nessa posição. A segunda posição eu trago a cartela laranja com a pedra azul, ok? E tenho o arcano maior que caiu para ela inicialmente foi a força. A terceira posição, eu tenho a cartela vermelha, que veio junto com a cartela cinza, né? Veio a cinza e a vermelha com a pedra preta. E nós temos aqui o enamorado, ok? Então, eu tenho a posição 1, a posição 2 e a posição 3, falando em questão ao subtema pessoal de vocês, a roda da fortuna, a força e o enamorados. Posição 1, a cartela amarela, posição 2, a cartela laranja e posição 3, nós temos a cartela preta, tá? Então, a minha leitura é fundamentada no caminho do autoconhecimento, aonde eu uso, né, todo o cabedal, né, de recursos e conhecimentos de uma forma transdisciplinar, né, porque nós sabemos que o ser é por demais complexo para que possamos entender ele, somente, né, enquadrar, né, falar dele somente dentro de uma área, né? Então eu coloco muitas coisas e inicialmente aqui eu já começo com a cabala, né, na árvore da vida. A posição 1, que é a cartela, vamos lá trazer para cá, né? E a posição 1, que eu tenho aqui a cartela amarela com a pedra laranja, na árvore da vida. Eu tenho 2 posições vizinhas na árvore, 2 sefiras na árvore da vida, 2 sefirotes, né? 2 sefiras, sefira no singular, sefirotes no plural, né? Na árvore da vida. E a roda da fortuna nos diz sobre o aspecto, como nós estamos no triângulo inferior da árvore, na posição inferior da árvore. Então, aqui está nos falando, né, sobre a condição de uma hora estar bem e a outra hora estar mal, né? Há uma luta para a sobrevivência, aonde conseguimos suplantar momentaneamente algum aspecto desejado na vida e logo então ocorre alguma coisa, né? E nos vemos sobressaltados, né, na dinâmica novamente do desequilíbrio, né? Então, estar sob a roda não é ter ela nas mãos, né? Se eu tenho a roda nas mãos, eu tenho a direção da vida, eu tenho domínio, eu tenho autonomia, eu tenho autoridade, eu consigo, né, fazer
e acontecer, né? Então, é quando a gente sente que muitas vezes a gente está caminhando e de repente, pum, escorrega numa casca de banana. E a roda da fortuna fala de questões antigas, de karmas, de emaranhamentos. O que seria esses emaranhamentos? Karmas ocorridos em condição pessoal e também transgeracional. E esses karmas são embasados e fundamentados através, né, de condicionamentos que geram hábitos rígidos do comportamento humano, porque o laranja é Yesod, né? Então, Yesod fala da energia sexual, tá? A energia sexual está ligada não só a Yesod, mas vai ao lado direito. Em correspondência à árvore da vida, temos nas laterais ao corpo humano, né? Temos na lateral o rim direito e o rim esquerdo, que é a balança, né? Uma hora eu ponho o pé direito na vida, os pés, as pernas são as raízes dos nossos rins, né? É o nosso fio terra, que é a forma como nós nos conectamos com a vida. E nesse nível da árvore é o nível do campo dos instintos, né? Então, através dos estímulos correspondentes ao corpo, Malhut ou Malkut, como escreve Malkut, Malhut, né? Que é o vermelho, que está em relação aos nossos pés, tá? Malhut corresponde a tudo que está no mundo físico, corresponde ao nosso corpo físico, da nossa relação com as coisas materiais. E isso tem muito a ver com a condição da mãe, né? Então, abundância, ter abundância e não ter abundância. O laranja fala de retenção, de rigidez, né? Por quê? Porque o hábito gera o vício, né? Nós nos condicionamos a buscar coisas que muitas vezes nos parece o ideal, satisfatória a nível dos sentidos, né? Por isso que a energia sexual é o sentir, né? Sentir dor e sentir o quê? Prazer. E nós tendemos, né, muitas vezes em busca de situações que, né, possam nos parecer o ideal, mas que por fim não são. O amarelo representa a sefirote a sefira do esplendor, né? Fala da comunicação, né? Enquanto de um lado eu tenho a mente, da outro lado eu tenho a fala, a comunicação, né? Quanto do lado eu tenho a vitória, né? Então, do outro lado eu tenho o esplendor, que se chama assim, né? Então, se eu tenho uma estrutura de ego bem construída, bem embasada dentro de uma família onde esse pai e essa mãe, essa relação feminino e masculino em construção da minha personalidade está bem embasada, bem estruturada, eu desenvolverei, né, uma personalidade ideal, né, com coeficiente emocional, com dinâmicas, bem elaboradas na realização e resolução dos meus problemas. Mas
quando, né, eu não estou bem estruturado, porque é que fala da edificação, da consolidação do resultado, né? Então a minha personalidade, ela tem um resultado e ela se expressa, né? Ela se expressa, ela ficaria desse lado, ela se expressa de acordo, né, com a minha forma de pensar, né? Então, na infância, quando eu estou lidando com situações difíceis, porque nós estamos falando da roda do karma, então nós estamos falando de questões transgeracionais. Na minha infância, eu vou desenvolver um coeficiente emocional dependendo, né, do coeficiente emocional do meu pai e da minha mãe. Se o meu pai e a minha mãe já trazem questões peculiares, né, correspondentes a seus pais e não resolvidas, eles acabam transferindo essa expectativa para mim, né? E aí, então, há uma transferência, tá? Eu acabo, eu crio uma codependência, né? Que não é minha, mas tomada a mim inconscientemente. Na posição, quando eu nasço dentro dessa família, eu tomo uma posição dentro dessa família em função, né, de continuar a desenvolver questões pendentes transgeracionais. E aqui o que está ocorrendo é isso, né? Questões pendentes que são transferidas em compensação para mim, né? E cada irmão nós sabemos que cada irmão nosso, ele tem uma posição de importância, um papel dentro da família correspondente em substituto à sua ancestralidade, em aspectos peculiares, né? Mas também em aspectos de excelência, em questão, né, de favorecimento à família, que nós chamamos, a nossa família, ela é um sistema, né, aonde a constelação fala de uma coreografia, um movimento padrão e repetitivo do movimento que de tempos e tempos se repetem, né? Então, há a necessidade de uma reflexão, né, para a compreensão da proposta que a vida está trazendo para você no chamado destino, aonde é colocado para você a posição, né, de continuidade desse processamento, né? Você está em vínculo a serviço do desenvolvimento do seu sistema. Por mais elementar e insignificante que possamos nos considerar, né? Nós somos co-criadores da grande obra, né? Nós estamos aqui, né, colaborando no processo não do sistema menor, que corresponde à nossa consciência, ao desenvolvimento, através da experiência, nós vamos fazendo conhecimento. O conhecimento liberta. Buscar o conhecimento para se libertar das tramas que a vida nos oferece. Então, nós não viemos em brincadeira. Nós viemos a serviço. Essa é a sua missão. Quando você entender, né, porque o sentido de luta é um sentido de reação, é um sentido de resistência, né, tentando se proteger,
da posição que lhe cabe. Nós podemos, de uma forma indireta, talvez até, vou dizer que inconsciente, uma proscrutinização do ego, né? Ego. Por quê? Porque está resistente e preso a conceitos, a valores, a crenças, né? Que muitas vezes não corresponde à posição da sua alma. O que que acontece? Muitas vezes a nossa alma, né, desberte ele, tá? Aqui tô falando de terapia até então, junto com a Kabbalah, a psicologia da Kabbalah, mas, tá? Eu estou entrando, fazendo uma leitura transdisciplinar, onde muitos conhecimentos são colocados aqui para poder fazer essa leitura, tá? Então, aqui, muitas vezes, quando nós ficamos rígidos ao sistema antigo, porque no vínculo, se não honrarmos, né, essa coreografia, esse padrão, né, de se condicionar, é uma dança que se repete. Muda o espaço-tempo, muda os rostos, muda os personagens, mas o tema que fundamentam é sempre o mesmo, né? Algo está pendente neste processo, em convite, né, a um processamento maior, ao progresso, à libertação. Mas como nós não entendemos, porque quando nós nascemos num tempo e espaço, né? Esse tempo e espaço, existe uma política, existe uma cultura, existem valores de acordo com a nossa cultura, com o país que a gente nasce, com, né, a nossa sexualidade, com a religião que nos embasa, mesmo que não acreditemos nem em Deus, mas o nosso inconsciente predomina as religiões que embasam o nosso país, a nossa cultura, ok? Determinam, né? Carlos Jung, Dr. Carlos Jung, um grande pai da psicologia, né? Já sabia disso, né? Na sua cartografia, e se condicionava a avaliação do cliente em percepção dos sinais que o inconsciente vai trazendo, né, em relação a esta questão, ok? Então, nós muitas vezes pensamos que agimos por nós, mas nós somos um psicossoma, né? Nosso corpo se agrega, né, e cria uma forma, uma modelagem, tá? De acordo com essas várias camadas de experiência e registro da experiência. O que você absorve, né? E o que você sintetiza, entende pela experiência. E isso vai somando as experiências dos nossos vários ancestrais, e isso nos dá em correspondente, né, à nossa fisiologia, né? Então, através da leitura da fisiologia, as várias culturas e países, elas têm, de acordo com a alimentação, o clima, né, os hábitos, os condicionamentos, a forma de viver, né? Criamos uma moldagem e o nosso psicossoma vai somando até traumas e condições de gerações passadas, tá? Isso nos possibilita um certo movimento, mas o destino é o sistema que estamos em vínculo. Esse sistema pode chamar de família, pode chamar do país, né? Brasil, né? E
o corpo feminino sagrado, o corpo feminino, né, masculino sagrado. Então, nós estamos dentro desses sistemas e muitos outros sistemas, tá? Até o sistema universal, ou Deus, o que você chama, e estamos aqui a serviço desse processamento. E o convite aqui para você, né, é um sim, né? Então, quando nós resistimos, é quando nós botamos condições, né, para, né, para o sim. Quando nós botamos condições para fluir, né? E o que nos faz mestres, né? O que nos forma e nos aperfeiçoa é, né, quando nós dizemos o sim no movimento de olhar para não um problema, não uma barreira ou uma parede que intransponível, mas um desafio para o desenvolvimento das nossas capacitações, né? E assim o mestre se forma, e assim o mestre se habilita, e quando nos enriquecemos, criamos uma maleabilidade, né? Novos hábitos, nova capacidade, né? Habilidade de lidar com as situações. Um exemplo que eu posso dar sempre, eu vou fritar um ovo, me queimo. Sempre aparece aquele ovo para eu fritar. Eu assim, poxa, não tem outra coisa, eu não vou fazer isso. Aí é resistência, entendeu? Mas quando eu digo sim, eu fico assim, gente, toda vez que eu vou fritar esse ovo, eu me queimo. Então, como que eu posso fritar ovo sem me queimar? Eu vou comprar uma frigideira melhor. Qual é a altura, a temperatura da banha ideal? Quanto de óleo eu coloco aqui? Será que eu boto óleo? O que que eu boto? É melhor azeite? Né? Como é que é? Como é que eu quebro o ovo? Então, eu vou se tornando um mestre, né, de fritar ovos, tá? E, de repente, aquilo deixa de ser um problema. Porque, né, eu busquei recursos, né, e eu me especializei naquela área, sendo, né, uma ferramenta de maior eficiência para lidar com as situações, né? Então, quando eu falo assim, meu Deus, me dá um barco, né? Deus não vai me dar um barco para carregar os filhos dele, né? Então, antes dele me dar o barco, ele vai dizer, sim, eu dou um barco para você, mas eu vou botar você na escola da vida. Porque eu não vou dar um barco na mão do irresponsável para colocar meus filhos dentro. Então, é mais ou menos isso, né? Então, as situações advêm para a formação, são as grandes provas da vida, como são na escola, né? E aí, nós entramos no movimento do fluxo, né? Entendendo. E aqui nos diz também, né, que dentro dessas questões transgeracionais nós temos uma herança, nós temos um passado, porque nossos ancestrais, eles sobreviveram à guerra, à fome, à miséria, as epidemias, e nós também, né? A falta de água, para quem mora em Curitiba, ficamos 2 anos, né? Tinha dia, passava 2 dias sem nem ter água para tomar banho, muito menos para beber, tinha que comprar. Fazer reserva de galão, né? E assim, então, nós resistimos ao processo, simplesmente desistimos, praguejamos, né? Não, nós fomos buscar recursos de como melhor poderíamos nos adaptar, por exemplo, até o Covid. E o próprio Covid, ele trouxe, né, uma reforma social muito grande e até na vida profissional de muitas pessoas. Então, né, aquilo que parece ruim de início,
Quando nos colocamos de boa vontade diante do destino, aí as coisas começam a acontecer, diz Bert Helling, né, no seu livro aqui, Pensamentos a Caminho. E eu estou falando da tua posição, até agora eu não estou saindo. Então, a comunicação, a expressão do meu ser se consolida, né? É um resultado, eu me expresso diante da forma que eu entendo a vida, né? Se eu tiver, né, valores, se meu campo mental, né, for um campo mental sadio, dependendo da forma como eu penso, né? E aqui a nível do triângulo inferior, que não quer dizer que você seja inferior, não. Não tem uma sefira na árvore da vida que seja inferior, porque aqui é o movimento, né, de ação, pedindo movimentação, né? E o amarelo fala atitude, expressão, né? Porque o pecado capital aqui é a preguiça, né, e a avareza, no aspecto negativo em questão. A avareza o quê? A avareza não é apegado a dinheiro, né? Mas apegado a alguma coisa, né? A uma rigidez do eu, dos seus campos mentais, né? Que estruturam a sua consciência e formam a sua personalidade, e isso lhe dá, né, a condição de indivíduo, né, de individualidade, o que te diferencia dos outros, porque muitos mais outros estão passando pelo mesmo processo que você, mas pela consciência ser diferente, né, eles terão maior domínio ou menor domínio sobre a condição, sobre experiências iguais, né? E o processo individual e único do nosso ser, a nossa capacidade criativa, depende do nível de abertura da nossa consciência à inovação, né? Então, ficamos presos, isso é avareza, a fazer sempre o mesmo caminho, sempre presos aos mesmos paradigmas, né? Sempre fazendo a mesma dança, a mesma coreografia. E a vida pede, né, um processo criativo de remodulação, né, dos nossos condicionamentos. E isso se começa através da nossa forma de pensar. É quando nós começamos a duvidar, né, das nossas vertentes, né, das nossas convicções. E aí, então, começa um processamento que é o se recriar, né? Então, eu começo a recriar. Então, a roda da vida é quando nós entendemos o destino, porque as possibilidades de movimento para nós dependem muito, né, da nossa transgeracionalidade. Nós não somos algo à parte, nós pertencemos, nós temos um passado, nós temos uma raiz, né? Então, se a gente não entender como... Tem gente que fala assim, eu não quero saber, né, dos meus ancestrais, se eles vieram da Europa, se eles vieram de Espanha, se eles eram mestiços, se eles eram assim, se eram aquilo. Existe uma cultura ainda, né, onde nós cortamos a nossa conexão com as nossas raízes. E a gente não pode negligenciar isso. Independente das nossas raízes, tá? Só temos que se honrar das nossas raízes, independente, tá, do que a gente tenha, né, uma origem ou outra, tá? Isso são coisas da cachola do ser humano, mas não do universo. O universo não pensa como nós, né? Para o universo, ele entende, né, a inclusão,
e não a exclusão, né? Como estamos no condicionamento do vício da exclusão, do julgamento, né? Buscamos aquilo que valorizamos, buscamos modismo, buscamos, né, os valores do consumismo, do capitalismo, mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso é construção da humanidade, né? E isso, né, pode nos leva à adaptação, mas pode levar a um processo contrário ao vício, ao enrijecimento, né? A um comportamento repetitivo, vicioso, avarento, né? Em relação à vida, à percepção da vida, à concepção da vida, ao entendimento da vida, sem se abrir, né, aos novos paradigmas. E a vida aí não flui, né? A vida não flui, né? Então, valores não são princípios. Princípios são coisas que estão em correspondência com a realidade. Valores, né, são criações, né, das nossas matrix, dos nossos sistemas, dos nossos condicionamentos, né, das nossas moldagens sociais, culturais, né, que mudam de geração em geração, graças a Deus, para o progresso, né, para a evolução, né? E um dia nós vamos entender que existe algo fora de nós e maior que nós, que não segue, tá entendendo? Esse quadrado mental, essa caixa, né? Que são as nossas gaiolas, né? Que impossibilitam a nossa, a nossa probabilidade, muitas vezes, ao progresso e à prosperidade. Então, o ser humano, ele é estimulado pela vida a buscar o conhecimento para que ele possa movimentar essa roda de novo, porque senão essa roda vai ficar parada. Você entendeu o que está acontecendo com você? Então, você precisa entender o sentido da vida em uma condição muito mais profunda, sem ficar rígido, né? A condição do 3D, né? Saber que você está dentro de um sistema maior, que esse sistema é um espaço que permite você circular ali dentro, e ali dentro é um campo de possibilidades. Dentro daquele campo você planta e colhe, mas fora não, né? Para você participar de algo maior, né, você precisa contribuir com esse próprio sistema para que ele cresça, para que você tenha um campo maior para plantar e colher. E isso começa com você, né? Para uma oportunidade maior e melhor, eu tenho que me fazer o quê? Melhor. Então, eu tenho que me abrir para o conhecimento, né? Para que, através de maior habilidade, eu possa processar melhores experiências sem entrar em tanto conflito, porque o conhecimento me dá recursos, né? Várias formas de fazer a mesma coisa. Você pode fazer vários caminhos para chegar no seu trabalho. Você pode ter várias formas para chegar a um resultado, né? E assim, então, isso você vai desenvolvendo a sua neuroplastia, né? Você vai desenvolvendo você como um sistema, né? Você vai deixando de ser um ser retrógrado. Quando a gente olha para os nossos antepassados, queimando, escravizando, né, pessoas, queimando pessoas na fogueira, a gente fala assim, nossa, parece um troglodita. Mas nós seremos considerados trogloditas também, amanhã, né, pelas novas futuras gerações, tá? Então, o convite, né, nós precisamos manter uma estrutura,
uma engrenagem dentro da nossa matrix, porque a nossa matrix, ela tem, que eu chamo de sistema, ela tem uma estrutura, é como as peças desse relógio que permite que esse relógio gire. Então, ela tem as peças, as moldagens, né? Essas peças têm os engates, e uma em comum à outra, né? Permite o movimento. Quando começa a haver o caos, é porque começa a haver a crise em estímulos que o sistema maior traz dentro desses elementos, dessa constelação de elementos que compõem esse sistema, no sentido de continuar crescendo, né? E esses sistemas, eles estão intercambiados, né? Mas também eles estão inseridos em outros, como no universo. E o universo está em progresso permanente, né? E isso nos tira da inércia, do comodismo, da preguiça, tá? Porque o amarelo aqui aparece muito também, resistência e preguiça. Então, nós somos convidados, né, a um movimento novo, tá? Porque parar, né, dentro da física quântica, também dentro das demais filosofias, é morrer, né, é desintegrar. Nós, até a última respiração, até a própria morte, é a compreensão do sentido da vida. Para nós, né, nos dá um sentido da vida. Existe uma linguagem subliminar até para o fim dos nossos dias, porque não há fim. Há um processo, né, de continuidade, né? Para aqueles que não acreditam na reencarnação, temos nossos substitutos, que são os nossos descendentes, que irão pegar os nossos bastão, né? Com tudo que a gente resolveu e não resolveu, nós vamos entregar bonitinho para eles, e ali eles vão dar continuidade, né? Porque a alma dela vem tomar um lugar neste mundo com uma missão, com um papel, né? Então, nosso sistema tem limitações. Então, quando o elemento ele se aprimora, ele se enriquece dentro do sistema, ele favorece a esse sistema de maneira direta e indireta a sua própria mudança de comportamento, oferece estímulos aos demais que compõem, a tudo muda quando você muda aqui dentro. Então, a mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando eu estou de bem com a vida, né, a vida está de bem comigo, né? Então, aqui eu não tenho que botar condição para ela, mas eu tenho que entender, né, a vida, como ela se proposita, né? Qual a minha função, e o caminho do autoconhecimento muito me favorita em relação a essa questão. Vamos ver aqui. Gente, se eu ficar aqui falando só sobre só esse pedaço aqui, eu muito terei a falar com vocês sobre questão da infância, do início da vida de vocês. Aqui tem, né, uma dificuldade de comunicação, diálogo, entendimento. E uma das coisas maiores e mais importantes dentro do sistema para que ele flua é a comunicação. Não precisa nem jogar mais carta, tá? Eu já estou vendo um monte de coisa e vai dar para muita coisa para falar. Aqui nós falamos de uma pessoa inocente, né? E todo mundo busca, né? Porque tem aquele dito assim que diz: só entrará no reino dos céus aqueles que forem puros como uma criança. Vai ser difícil chegar lá, né, se não conseguir entender a charada, né, dessa linguagem, né? Porque ser puro é se colocar de uma forma, né, sem preconceito. Então, quando nós julgamos, nós separamos, nós dissecamos
buscamos, seja uma situação, uma pessoa, aonde nós só conseguimos ver um aspecto daquela pessoa e mais nada. E por ali, aquela pessoa, que é um contexto muito maior, nós julgamos ela tudo como aí a gente rotula a pessoa, porque a gente acaba o quê? Sintetizando, né? Quando nós passamos a experiência para a linguagem da palavra, da língua, nós, né? Então aqui tem diálogo difícil, comunicação, rotulação. Às vezes a pessoa não aceita as diferenças, né? Existem brigas, discussões. Então não está na luz, não está no amarelo, né? Então precisamos, né? O convite que a vida nos traz é desenvolver a capacidade de empatia, de diplomacia. Eu vou continuar falando, vamos lá. E inocência não permite a gente, né, compreender a engrenagem do uso da palavra, que é através da palavra que a gente conduz o outro, que motiva, que incentiva, né, que direciona. E muitas vezes a palavra, né, ela é usada, né, com uma intenção que conduz a pessoa não na direção devida, mas em favorecimento a serviço de si, né? A pessoa se coloca no poder, tá? E deixa o outro na condição do que? Do subjugado, né? Então, ela cria uma situação aonde você fica codependente, né? Então, o inocente é aquele que se fez vítima de um processo por ingenuidade, né? Aí, então, o adulto, ele não é mais uma criança. O adulto, ele faz sempre escolhas, né? Eu posso escolher participar da vida ou recuar da vida e ficar na preguiça por medo, por não querer, né? Porque aqui vem muito medo no amarelo, né? A falta de conhecimento impossibilita o movimento de ação. E Deus não quer da gente, se a gente veio para esse mundo comer da árvore do conhecimento, do bem e o mal, porque tem aquela ideia do pecado original, né? Que nós não somos merecedores porque Eva e Adão, que são nossos pais, comeram o fruto do pecado, né? Mas, né, comer o fruto do pecado corresponde a receber um corpo, a descer nesse mundo, receber o couro, a roupa de pele, né? Que é o corpo, é o nosso mercabá, o nosso veículo da alma. E aí saímos da inocência, através da experiência, julgamos, separamos, né? Tomamos aquilo para nós o que é bom, né? E renegamos e negamos aquilo que achamos que é ruim. Mas nesse processo do condicionamento, aonde nós pensamos na justiça, que está mais acima da árvore, está nesse nível aqui, né? Se nós agimos condicionados, né, sem refletir sobre coisas que acreditamos, mas minha mãe, minha tataravó dizia isso, mas a gente não refletiu sobre aquilo. Ficamos condicionados àquelas ideias, né? E, de forma inocente, somos manipulados a pensar assim, a agir assim. E aquilo está muito longe da justiça, né? Então, nós estaremos datados, né? Então, a gente fala de trogloditas do passado, né, que escravizavam seres humanos por achar que a raça deles era menor, né, desvalorizar uma raça, né, de mandar para as câmaras de gás, porque desvaloriza, né, por causa do poder, por se achar melhor e superior. Então,
nós precisamos fazer sempre ressignificações no movimento do progresso, da justiça, da ética, né? Prevendo os resultados, né, desses condicionamentos, aonde nós não excluímos o outro, né? Não desvalorizamos a posição do outro, mas dentro do meu sistema o outro pertence, dentro da minha matrix, o outro pertence, né? E se eu enveneno a minha matrix, é como uma laranja. Se um lado da laranja apodrece, o resto todo vai apodrecer, inclusive eu, porque, né, a podridão vai chegar em mim, né? Então lá do outro lado, alguém trouxe o Covid, né? O Covid vai chegar aqui, uma hora, é lá do outro lado, é lá na África, lá na China, vai chegar aqui, tá? Então, nós não somos algo separado, porque quando falamos de planeta Terra, nós fazemos parte de um sistema chamado humanidade. Então, a comunicação, né, ela pode conduzir para a luz, tá? Para a vida, ela cria a vida, por isso que é esplendor, iluminação. Eu me ilumino através do conhecimento, tá? Porque a minha expressão leva à paz, leva à libertação, leva ao movimento, ao progresso, ou leva à dor, ao sofrimento, ok? Então é isso aí. Vamos lá. Florescimento, né? Florescimento. Vamos ver aqui mais uma para completar uma nova visão. Se você tiver uma nova visão, tá? Aqui não é para se entrar no sentido de culpa, porque o amarelo está do lado direito da árvore. Aqui nós temos Gévora, né? E Gévora, né? Ele é muito, é o sistema de leis, de organizações, de ordem, né? De política, os policiais, os juízes, né? Então, o juiz em mim, o policial em mim, né? Ele vai me condenar, né? Então, se eu não desenvolver o amor próprio, eu digo que tudo começa aqui dentro, do eu para o eu, né? Eu tenho que ver esses aspectos em mim. Quando eu consigo ver os aspectos limitadores que me impedem de viver o amor, né? E o amor é o progresso, porque o amor é o cimento entre todos os elementos do sistema. É que cria a união, é que cria, né? É o que constrói, né? Todos nós juntos, né? Nós somos um dentro do nosso sistema. E por alguma razão eu não faço parte de nada lá fora. Eu estou aqui por alguma razão, a serviço aqui, né? Como ele também. Então deixamos a ele aquilo que cabe a eles, aí façamos a nossa parte. Então aqui o processamento não é de culpa, tá? Mas ter uma nova visão além da ilusão, né? Além da ilusão. Então, nossos conceitos, né? Eles se tornam arbitrários, né? Quando nós percebemos, quando nós andamos e vamos vendo que a vida não é bem assim. Rapaz estudioso. Rapaz estudioso. Aí, ó, aqui nós falamos de uma pessoa que talvez dentro do sistema dela ela não seja compreendida porque ela tem ideias, né? A leitura ela pode vir espelhada, pode ter alguém dentro do teu sistema que você não aceita as ideias dessa pessoa, mas a pessoa tem um grande conhecimento, né? E aí o próprio sistema está resistente. Sistema é o quê? Você é um elemento dele, né? Você não é um elemento da tua matrix. E aí começa né? Porque ninguém aceita. Imagina quando Napoleão descobriu, né? Santos Dumont descobriu o avião, né? E outros mais. Era louco, né? Considerado louco. Todo mundo considerou ele louco. Mas, olha só, ele conseguiu manifestar, mas ninguém consegue manifestar os seus ideais, né? Se não houver parceria.
E essa empatia, essa capacidade de saber conversar, né? Não para manipular e subjugar o outro e usar a sua sabedoria como poder, né? Porque às vezes a pessoa busca o conhecimento para subjugar, né? E se sobrepor, né? E isso cria um distanciamento, uma barreira, tá? Porque muitas vezes nós precisamos chegar aos menores para que, né? E trazer amorosamente eles a nós, né? Mas o primeiro processo é com nossa melhoria pessoal e nosso progresso. Então, quando há a nossa melhoria, o nosso progresso, e isso é visto visivelmente pelos demais, tá? Aí, então, eles ficam, nossa, e aí começam os macaquinhos de imitação, né? E aí, né, o processo não é fazer a mesma moldagem, mas é na condição de complemento, né? Então, quando sabemos mover as pessoas em prol do nosso ideal, dizendo, né, que a nossa conquista enriquece ele, através daquele conhecimento e a sua realização, o que você poderá proporcionar a todos, né? As suas conquistas, isso irá mobilizá-los em prol do seu favor. Aqui fala de atraso e coletor de impostos, né? Às vezes a pessoa está com algum problema a nível financeiro que impede essa pessoa fazer alguma coisa e seguir em frente. Vamos pegar aqui uma outra carta para você, opa! Eu vou considerar essa que caiu na mesa. E ela fala assim: busque o seu melhor a cada momento. Inclua hábitos saudáveis em sua vida diária. Tudo pode ser aprimorado, começando pela sua rotina, ok? Vamos tirar. Me dê uma outra mensagem aqui para o nosso irmão. Em relação, acredite na força que brota no seu coração. E aqui fala, resgate seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você cedeu. É hora da retomada. Ele é seu, faz parte de você. Sua alma anseia por ele, tá? Então, não desista dos seus sonhos, tá? Tenha muito cuidado como, né, você é influenciado por essas pessoas. Eu vou dar para você um floral, que eu vou deixar abaixo aqui, tá? Um floral. E terminamos aqui, vamos para uma outra. Vamos ver se esse aqui. Role, indicação, desgosto, desconfiança, separação e ódio. Sintomas principais, má comunicação, né? Sintomas principais, ciúme, ódio, egoísmo, desconfiança e vingança. Somatização, dores crônicas, doenças autoimunes e psoríase. Potencial positivo, frase para que você repita, repita e repita. Agora tenho mais boa vontade com relação às pessoas. Vou ao encontro delas, porque compreendo seus sentimentos, percebo o divino em mim e nos outros, tá? A pessoa de Rod, como ela é esquisita, ela não é entendida, sabe? Muitas vezes ela não é entendida porque ela não sabe, ela às vezes ela assusta as pessoas pela forma de pensar, né? E aí, então, ela é considerada esquisita. Parece que ela vê o mundo de cabeça para baixo de uma forma diferente. Isso depende da evolução da consciência dela. É Uma Mente Brilhante, um filme épico, assista, tá? Uma Mente
brilhante. Assista e aí você vai entender bem o que acontece, né? Tá? Esse lado da árvore são as pessoas tendentes a esquizofrenia, tá? Aqui nós temos o outro lado. Quer dizer, o que é esquizofrenia? Às vezes a pessoa acha que você tá... Imagina Santos Dumont, né? Vai dizer que ele é que nem hoje em dia a pessoa dizer que acredita em disco voador, e o sistema fala, tá louco. O cara vai construir um disco voador, ele tá via uma máquina no tempo. Ele é louco, né? Entendeu? E aí começa você a viver essa realidade, essa compulsão, buscando isso, e todo mundo diz assim, nossa, pirou de vez. Porque a pessoa está vivendo junto com os outros, mas numa outra realidade, numa outra consciência. Ela está abrindo um canal para o novo espaço. Se não houver também o lado espiritual. Segunda posição, nós temos essa pedra azul e temos a cartela laranja, que compõe muito, que eu já falei sobre a primeira posição, que a pedra laranja é a segunda posição. A pedra aqui, né? Ela é, a pedra é azul, mas a cartela é laranja, tá? E aqui, como nós estamos com a pedra azul, é um pouco mais dramático que a primeira posição, tá entendendo? Porque aqui fala de uma força. Ai, eu teria que muito falar aqui, né? E dessa força, tá? A força fala do laranja. O laranja é Yesod, né? E é a força, representa o ego, né? Ele fica, né, dentro de uma armadura, que é a forma que ele aprendeu durante a vida, a forma de reagir, de agir ao contexto, né? E aí, porque a vida dele tem sempre um script, né? Sempre um padrão. E aí ele olha assim e ele cria estratégias de lidar, né, com o jogo da vida. Isso já começa dentro da família, né? E aí, como ele já viveu a vida assim, ele passa a acreditar que lá fora é assim. E depois ele começa a transferir, né? O meu pai eu vou encontrar no meu chefe, o meu irmão vou encontrar no meu colega de trabalho. Ele começa a viver o mesmo script, né? Mas numa experiência, espaço-tempo diferente. Mas isso já tem, né, uma correspondência de identificação na condição de infância, porque aqui fala, né? Aqui nós temos aqui a força remete, né, no aspecto dessa dinâmica na árvore da vida, e muito eu não vou poder explicar aqui, senão eu vou ter que dar aula, vai acabar lá, né? Mas aqui na condição positiva remete à força, né? E, né, na condição negativa nós temos o rigor, a rigidez, tá? Mas a força é uma energia que molda, que cria uma forma. Então aqui fala de uma educação rígida, uma educação com dogmas, com condicionamentos, né? A família, há uma identificação aqui, né, com alguém, e aonde há muita exigência, né, sem nenhuma flexibilidade. O sistema é rígido, como um quartel-general, né, uma moldagem. E aí, essa forma de adestramento nos faz sobreviventes
a vida, né? Então, às vezes, os nossos pais nos preparam para termos força na vida. A vida lá fora não é fácil, precisamos estudar. Às vezes fala assim, um exemplo, o conhecimento, né? Ninguém rouba, né? Se eu deixar dinheiro para vocês, vão roubar. Mas o conhecimento, então aqui todo mundo tem que tirar a melhor nota no colégio, né? Você tem que ser assim, é o melhor, né? Ou então assim, você vai ter que ser aqui ferreiro, porque todo mundo, várias gerações ferreiro. Eu fui ferreiro, você tem que ser ferreiro. E eu vou deixar aqui, né, a minha empresa para você. E aí começa, né, aqueles condicionamentos, aquela rigidez, né, do processo, aonde muitas vezes a razão da vida, do entendimento da vida, ela, ela, é, ela se resume, é a palavra certa, ela se resume no campo de ideias, né? Mas não no campo dos sentimentos. Então, eu afasto dos meus sentimentos porque eles são invalidados, as minhas emoções, tá vendo? Ter emoções e sentimentos é ser fraco. Eu preciso corresponder ao sistema e eu preciso acertar sempre. O que é acertar sempre? Ser obediente, né? Tá? Aí, quando eu não consigo, vem uma frustração muito grande de identidade, aonde, né, eu fico me depreciando, porque há um auto-julgamento muito grande, uma tensão, uma rigidez. Acredita-se que a vida é a competitividade por excelência, né? A sobrevivência é dos melhores, tá? Então eu preciso ser disciplinado para ser o imperador, não ser um ser humano. Então a minha condição de ser humano é invalidada, é desvalorizada e supervalorizada a minha condição de papéis a serviço que desempenho a família, depois ao trabalho, entendeu? Então são pessoas que elas estão tão tensas que ela não consegue nem respirar, às vezes a respiração dela é curta, ela não consegue encher o diafragma e passar a respiração aqui para baixo, para o sentir. Já viu a criança? A criança joga a respiração para a barriga. E isso, né, cria o psicossoma, cria plaqueta, uma energia psicossomática que cria, né, cinturões energéticos condensados aonde a energia não flui. Então essa parte dela assim, ela pode ter problema de prender os dentes, né? Ela pode ter muita tensão aqui, tá? Porque ela não consegue respirar, ela não consegue soltar os braços, né? Ela tá assim, né? É a posição do militar, né? Já viu o militar? Isso aqui dele é duro, peito para frente, assim, né? A cabeça assim, né? As mãos em prontidão, pronto para a ação, né? Desperto, né? Então, às vezes a pessoa fica compulsiva a trabalho, ela não se dobra, né? A condição de humanidade dela e pode chegar assim ao orgulho, né? E também aqui nos diz que precisa ter uma mudança, compreender as consequências, porque veio a cartela branca aqui junto. Então, é correspondente a Rockman, né? E o olho esquerdo. E aqui necessita-se compreender sobre a vida da lei da causa e efeito, da ação e reação, que é um nível mais espiritual da árvore da vida, onde a Sefira, que está no triângulo superior, né, de uma nova consciência mais profunda do sentido da vida,
aonde a gente não negligencia, né, as nossas ações em busca de um ideal, de uma forma muito egóica, muito egoísta, muito egocêntrica, mas a gente considera o resultado da nossa atuação, eu, tu, eu, nós e eu, Deus, ou eu, universo, porque é um grande, né? É o efeito dominó, é o próprio que na física quântica chama de efeito borboleta. Então tudo irá voltar, né? Então, pequeno bater de asa de uma borboleta pode ocorrer uma grande tempestade. Então a gente tem que refletir muito sobre essa rigidez do nosso, né, dos nossos condicionamentos pessoais para, né, que nós possamos ver, né, que nós não somos algo à parte, diferenciado, sabendo que as pessoas, nas suas diferenças, elas são essenciais, complementares, tá? Elas também têm seus valores, elas também estão num processamento de desenvolvimento próprio, né? E elas também têm um desafio, como o seu seria isso, lidar com a raiva, né? Uma flexibilidade, deixar de ser rígido, né? Já viu o tronco de uma árvore? Quando muito rígido, quebra. Então aqui, ó, iluminação, fazer um caminho para o branco, né? E o branco, aqui eu falei da parte superior do triângulo espiritual, né? Fazer um caminho. E esse caminho não é feito individualizado, né? Nem quem faz o caminho espiritual faz individualizado. Nós fazemos o nosso caminho espiritual não é negando a materialidade, a experiência do mundo material, mas é vivendo com os demais, tá? Você se prender numa torre ou se colocar num pedestal, você tem que... Jesus já falava, vão andar entre o povo, né? Então, ó, imitação. Aqui fala imitação, renúncia ao conhecimento. Então, há um condicionamento aqui, tá? A imitar alguém, tá? E aí fala, joga toda essa droga, né, de conhecimento fora e vamos olhar para a vida com a mente vazia, a yoga, a respiração da mente vazia, para não ter, né, um problema cardíaco, um infarto, né, alguma coisa assim, tá? Um aneurisma, tá? Muitas vezes a gente começa a ser déspota, imperativo, né, impositivo, tá? Controle, né? Tem que ser do meu jeito. Só eu que sei das coisas. Não, não sabe não. Não sabe não, tá? Então não vai acontecer. Na rigidez não há o processo do fluir, né? Porque você está botando uma condição, né? Momento a momento. Viva, olha lá, momento a momento. Viva o momento a momento. Vou pegar aqui rapidinho aqui, aqui um floral para você. Opa! São dois, eu vou botar os dois, tá? Nós temos dois florais que eu vou deixar escrito abaixo lá, tá? Vamos lá, eu vou deixar escrito nesse vídeo abaixo, você copia e toma. Aqui fala, indicação para quem se preocupa demais com os outros, negligenciando a si mesmo. Sintomas principais, preocupação excessiva com o outro, ansiedade, obsessão e sofrimento. Somatização, baço, fígado, cabeça e olhos. A frase positiva seria, agora percebo os meus pensamentos e emoções de forma cada vez mais consciente. Respeito os meus limites e os limites do outro, né? O teu limite é o limite da imposição, de querer impor uma condição, né? De achar que tem que ser do seu jeito. Não é assim, ok?
Depois nós temos o outro floral, que é ambição forte, sem vocação adequada. E sintomas principais: identificação profissional, conflito, incertezas, insatisfação, esgotamento, desânimo, degeneração tecidual. Potencial positivo, a frase positiva: agora eu sou mais objetivo e coerente nas minhas ações. Tenho maior clareza quanto às metas da vida, né? Então, a cartela branca, que é Rockman, pede uma visão espiritual muito mais profunda, né? Do que é participar da vida, do que é estar aqui com os demais, não é mesmo? Faltou a mensagem desse outro, vamos tirar aqui, vamos ver. E aí, terminamos a segunda posição, vieram duas mensagens aqui. E aqui fala assim: é hora de mudar os pensamentos, hábitos aprendidos e repetitivos mecanicamente. Não cabem mais nesse momento. Por mais que não queiramos aceitar, quando não gostamos de alguém é porque, de alguma forma, essa pessoa é o nosso espelho. Fica aqui a tua posição. Vamos para a terceira posição da cartela vermelha, tá? E a cartela vermelha com a pedra preta, ok? Tá aqui a cartela vermelha com a pedra preta, mas caiu colado, né, o cinza, tá? E o cinza nos fala, né, de uma passagem muito difícil. E há conflitos, né? Conflitos, porque a vida está se apresentando para nós em paradoxos, né? Em contraposições. Nós queremos uma coisa, mas tem uma força do lado de cá. E essa força, né, se apresenta através de situações, de acontecimento, de experiência, de pessoas, coisas, situações, né? Aqui tem Mercúrio, porque nós temos o Enamorados, que nos fala de Gêmeos na carta de tarô, os enamorados, e aqui na árvore da vida Biná. Biná nos fala de criar uma nova forma de ver a vida. Os enamorados Gêmeos fala de Mercúrio, transformação, né? Então, né, os alquimistas diziam, para se transformar em ouro, antes tem que se tornar negro, né? Negro. Aí, em negrito, né? O alquimista transforma os metais em ouro, né? Todos os metais elementais, ele tem que passar por um processo, né? Ser aquecido para que ele, do preto, se transforme em dourado. Isso aí é alquimia. Então, essa alquimia é feita dentro de nós em correspondência a essa polaridade yin-yang, feminino e masculino, tá? Então, nós vamos encontrar dificuldades fora, porque a figura feminina e masculina, ou ânima, ou ânimos em nós, se encontra deficiente. O que é ânima e ânimo, Magnólia? É a nossa alma na expressão feminina e masculina, né? Ânima e ânimo. Então, na primeira infância, dependendo dessa relação do papai com a mamãe, né? Era amistoso, havia amor, havia empatia, havia compreensão, né? Havia aceitação do papai e da mamãe. Mamãe deixou eu me aproximar do papai, né? Porque eu tenho essa simbiose inicial com a mamãe no início da vida. Mas aos 3 anos eu entrego ao papai e aí eu começo a olhar as diferenças, a perceber eu sou diferente
da mamãe, mas mamãe me ama porque eu sou pequeno, mamãe é grande, eu sou menino, mamãe é menino, ou eu sou menina e mamãe é uma mulher, e papai é a terceira pessoa dessa simbiose, né, dessa relação, aliança simbiótica, tá? E aí, né, ele é diferente de mim e da mamãe, ele é algo fora de nós que chegou agora, mas eu amo o papai. Fala em psicanálise, né? Então, dependendo como foi tudo isso, né, o período da minha gestação, a relação da mamãe com a vida, o coeficiente emocional, a capacidade dela de lidar com as situações, eu sou como dentro da barriga da mamãe, eu sou como uma esponja, né? Eu absorvo tudo. E nesses primeiros anos de vida, minha mãe não precisa dizer que ela odeia papai. Eu vou perceber, eu vou entender, né? Então, a vida está trazendo para você um espelho reflexo em várias situações, aonde esse pai e essa mãe está aparecendo através de alguns aspectos, né? Aonde você está trabalhando o amor, a aceitação das diferenças. O vermelho aqui fala de Malhut, escreve Malkut, né? Malkut está nos pés. Nos pés nós estamos seguindo de câncer, que remete à família. E, né, família, casa, né? Quem que abraça tudo isso? É a mãe, né? Quem que segura no colo, quem protege. Falou de dentro de casa, pai fala-se da vida lá fora. Mãe é da vida dentro de casa. Então, a mãe é preponderante aqui, a importância dessa posição da mãe, tá entendendo? Aonde tem esse cinza, né? Então, eu vou me expressar diante da vida, né? Diante das limitações. Existe algo cinza, né? Peculiar, que reflete desse primeiro sistema, que é o meu sistema familiar. E é um script, é um padrão, tá? Às vezes eu tomo os campos de dores da mamãe, uma série de coisas, né? E aí aqui fala de Binah, que é o olho direito da árvore da vida em correspondência ao corpo humano, seria a Sefirot Binah, né? E Binah corresponde ao princípio das águas matriciais, né? Às vezes a gente fica desconectado com os nossos sentimentos, ficamos desconectados com o nosso corpo, porque mãe, o sinestésico é desenvolvido através de tomar o leite da mãe, de olhar, mas essa falta, essa ausência da mãe, por alguma razão, não vamos culpar, eu não sei também, né? Como é que não vou, né? Cada um é cada um, mas nesse processo há algo cinza, há um desafio, né? Para se olhar para esse feminino e buscar o sentido mais sagrado do papel da mulher, né? Mesmo que eu seja homem, eu vou trazer essa mãe, essa configuração da minha ancestralidade e quanto que a gente tem na nossa memória psicossomática, mulheres assassinadas, mulheres abandonadas, porque era o signo, o signo, é o sexo fraco, se eu sou mulher, eu posso até mesmo negar, né? Eu entrar numa competição na relação com a minha relação conjugal, tá? Porque eu estou, né, em exclusão da minha condição feminina. Eu quero provar para ele que é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, que eu sou melhor que ele, mas na verdade, tá? Eu sou complementar, eu não sou maior, eu não sou menor, ele não é maior que eu, né? Assim como as raças, né? Não tem raça burra, raça inferior, raça para ser escravizada,
gente para ir para a fogueira, que tem sinal no corpo, não tem nada disso, né? Somos iguais, né? Iguais. No sistema maior, ele não entende esses valores, né? Tá? Não entende esses valores, não entende, né? Então, um novo sentido da vida, né? Então, a vida está me trazendo experiências para que, na verdade, eu possa encontrar parceria, eu possa encontrar aliança, para que eu possa compreender o que significa essa relação, essa união na luz. Aqui está Binar. E eu preciso, através da meditação, através da intuição, através da yoga, das respirações, né? Estado alterado de consciência e rezar, né? Praticar a espiritualidade não é ficar rezando, né? Rezar é falar com o universo. Eu posso conversar com o universo, ou então conversar com esse Deus dentro de mim, porque ele não existe em tudo. Então, eu tenho uma condição espiritual que anima esse corpo. Se eu não acredito em nada, eu sou diferente da pedra, né? Pelo amor de Deus, né? Então, tem alguma coisa que dá sentido diferente à pedra, né? Apesar de, dentro da física quântica, né? A condição atômica, nós sermos exatamente igual, né? Tem alguma coisa que anima aqui. Tem alguma coisa que se manifesta aqui que é diferente dali. Então, eu tenho que começar a pensar nisso num sentido muito mais profundo, né? Dessa expressão paradoxal, né? Eu não tenho que, né, ampliar o campo de dor do meu sistema, aumentar o trauma do meu sistema, né? Criar mais distanciamento e comprometimento dentro do sistema. Mas eu tenho que buscar uma harmonização. E essa passagem é difícil, porque aí eu tomar o outro com toda a sua diferença e aceitar esse outro do jeito que ele é, né? E ele me aceitar do jeito que eu sou, é o caminho, né? Para a igualdade, a justiça, né? Mas é preciso entender o sistema maior como se processa. É preciso entender, né? Seja Deus, seja o universo, seja a estrela, o grande sol central, seja que você chame isso aí, né? Existe uma inteligência maior que nos abarca, assim como a nossa consciência abarca, né? Um monte de micro-organismos dentro de nós, órgãos que têm a sua consciência própria. Já visto quando eu troco esse órgão de um corpo para o outro, aquela outra pessoa muda o seu comportamento, né? E adquire aspectos da minha natureza quando eu dou o meu fígado, por exemplo, né? Então vamos lá. Nós temos o rescue, né? Mas eu vou deixar ali para vocês embaixo a descrição, indicação. Primeiros socorros, acidente, situação de emergência, separação, morte, separação. Libertar-se do passado. Sintomas principais: impaciência, irritabilidade, estresse mental e físico, ausência, confusão, pavor, tontura, desmaio, inconsciência, terror, perda de controle, de juízo da razão, choque ao trauma físico e emocional. Somatização, estados emergenciais físicos e emocionais. Potencial positivo, agora eu resgato a calma necessária para enfrentar e viver as mais diversas situações que podem me tirar de controle, né? Aprender a me relacionar com as mais diversas pessoas, né? Então, o Gêmeos é uma pessoa que ele tem muita diplomacia. Diplomacia é uma palavra boa de ir para o dicionário, no Google, estudar muito, né? Estratégias,
né, de se trabalhar a equipe, coach, fazer um curso de coach, né, para aprender a trabalhar isso, relacionamento, ler livros, né, sobre trabalhar em equipe, prosperar, coisas, né, de remodelagem de pensamento e comportamento da PNL, para que possa, né, se recondicionar no caminho da luz, do amor, né, e assim a vida fluir, tá bom? E Gêmeos, tá? Gêmeos busca o conhecimento, né? Mas Gêmeos é uma pessoa que ele aprende vivendo, viajando para novos países, conhecendo novas raças políticas, dogmas, religiões. É assim que ele evolui. Ele tem sede, né, de ter esse contato, né, com pluralidades de pensamento, de raças, para que ele, né, possa se enriquecer. Ele desenvolve-se espiritualmente, emocionalmente, quando ele permite, né, a essa aventura. Então ele gosta de viajar, de sair, de ir para cá, para ali, né? Então é uma característica de Gêmeos. E o convite para você, vamos tomar uma xícara de chá. Gente, pelo amor de Deus. Opa, caiu umas duas aqui. E aqui fala devoção e ganância. Devoção e ganância, né? Então aqui fala, tá? Aqui a ganância, né? E assim a gente não compartilha, né? A gente não compartilha porque às vezes a gente não precisa de tanto. E aí a gente como se processa essa devoção, né? A que nos fazemos devotos. E essas crenças que espirituais nos faz melhor. A religião só se transforma em espiritualidade quando me faz melhor. Porque senão é só religião, né? Só religião. Então eu preciso fazer mudanças, né? Essa religião me permite ser mais humano, ser mais ético, ser mais justo, ser mais compreensivo, tá? Então, se a forma espiritual minha não está, né? Porque o princípio das águas matriciais é a grande mãe. E a grande mãe é amor incondicional, amor ágape. Ela não separa. Ela não diz que, minha religião, eu vou para o céu. Quem está na minha religião vai todo... Mas quem não está na minha religião vai para o inferno. Né? Só a minha religião, né? A religião, ela tem a ver... A religião, todas elas são feitas de rituais. Você vai para a igreja católica, você senta, levanta, ajoelha, tu tá fazendo o quê? Um triângulo. Ó, quando o padre levanta a hóstia, existe um ritual. O ritual é feito de hábito. Ali há uma sequência repetitiva todas as vezes que você vai para lá. Aquilo é ritual. Assim como você levanta todo dia de manhã, escova o dente, qual é a sequência de atividades que você faz até ir trabalhar? É um ritual, né? Se esse ritual te permite chegar a Deus, é a forma que a tua alma, né? Que a tua alma traz uma consciência, né? Você e sua alma não são coisas separadas, né? Mas é a forma que te permite acessar algo mais. Senão você se sente separado, porque nós já trazemos o pecado original, entendeu? Então a gente quer fazer alguma coisa, né? Porque Deus já está dentro da gente, né? A gente só precisa acessar aqui dentro. Mas a gente precisa, né, no nosso templo, que é o nosso corpo, né? Mas a gente precisa buscar algo, né? Que através daqueles elementos nós sentimos que, né, nós fazemos alguma coisa para merecer alguma coisa, né? Então, é um movimento, é um rito de passagem, né? Então, a gente precisa fazer todo aquele rito, né?
É só isso. Mas se isso não te faz melhor, então não tem a ver com você, tá? Então aqui, tédio, nutrição, o que o que te nutre está te trazendo muito tédio, tá? E aqui fala uma necessidade de temperança, né? Esse ritmo tá trazendo tédio, né? A pessoa já não aguenta mais, né? A pessoa já não tá aguentando. Eu botei para você aqui vamos ver aqui para você qual é o floral. Vamos ver aqui, peraí. Floral, chicore, tá? Chicore é mãe. É mãe, chicore é trabalhar a aceitação de mãe, aceitar Gaia. Gaia é mãe. Gaia, a nosso planeta Terra, é uma expressão feminina. Nosso corpo é o feminino. Nossa alma, nosso espírito é o masculino, tá? A nosso corpo é o feminino, porque tudo que veio do pó volta ao pó, né? Então, vai para Gaia, tá? Então, é o feminino. Indicação, para quem se excede no cuidado com os outros. Egoísmo, ciúme e possessividade. Tô vendo que aqui tem o laranja também. Somatização, constipação intestinal, dor de cabeça e ginecopatia. Potencial positivo, frase para colar na geladeira. Agora cuido das minhas necessidades pessoal, estou mais rico internamente e dependo menos do apoio emocional dos outros, né? Você tem que se aprovar, né? Aqui o vermelho fala do corpo, né? Então eu preciso, às vezes eu estou distanciada do meu corpo, porque eu estou distanciada da magnólia. Eu olho para a magnólia e falo, seu corpo é feio, você é feia, você não é isso, você é aquilo, entendeu? Uma série de coisas. Vamos ver quais são as crenças aqui que me afastam de mim. E eu preciso me amar, porque o amor, porque o feminino fala de amor, mas começa de dentro para fora. Eu sou fraca. Eu sou fraca por quê? Né? Eu sou fraca por quê? Aqui tem a crença. Se você é fraca porque você não enraizou. Você tem que tomar suas raízes, né? Então começa a fazer o caminho de volta para casa, aceitar a sua mãe, né? Aceitar a mãe, o feminino, aceitar esse aspecto, né? Porque você não é algo à parte, você veio depois dela, o seu psicossoma traz ela na sua memória. Então, aceitar a condição da humanidade, né? Ela como mãe e ela como mulher, como ser humano. Ela dentro do sistema do sagrado feminino, ela tem uma posição, né? E função. E ali ela simplesmente está numa posição e função dentro do sistema. E é isso a manifestação dela, tá? É uma mecânica ali, né? Você não está fora porque você é um complemento do sistema. Se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aula e os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores, tá? Então, são os nossos maiores. Existe uma identificação muito grande aqui, tá entendendo? Uma transferência. Aquilo que você pensa ser, foram aquilo que fizeram você acreditar, né? Então, há uma deslocação do eu verdadeiro, tá? Para o eu idealizado. Existe uma deslocação, né? Então, a criança, ela deixa de viver ao verdadeiro eu pela desaprovação, por se sentir desaprovada. Então, ela começa a se identificar com a mãe aqui, porque eu sendo igual a você, querida mamãe, né? A gente sendo igual, tá? Aí, então, eu estou em vínculo.
a todas as mulheres, a você e a todas que advieram antes. Então, começamos a trazer padrões, né, que, né, nos ogerizam, que negamos, que começamos, né, mas na verdade nós tomamos ela, né, e tomamos a dor dela, né, para, na condição de semelhança, sermos aceitos, né? Então, é difícil de olhar para isso. É preciso um aprofundamento muito grande, tá? Em alguns detalhes para melhor especificar essa questão. Um beijo grande aos meus queridos cravos e rosas do meu jardim, sem mais delongas, e, né, eu deixo para vocês, né, um beijo grande e tchau, tchau.